Finalmente a gente chegou, tivemos um pouquinho de atraso, mas estou aqui com ele, o mestre dos projetos Anderson Abreu. Boa noite, meu lindo, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, olá pessoas, a todos e todas, né? Sintam-se abraçados nesse exato momento, né? E sejam bem-vindos, né, na minha residência. E como é gostoso nessa troca, essa conversa que a gente vai iniciar e falar sobre quadrilhas juninas, que é uma coisa que eu gosto muito. Quem não gosta, né? A gente é apaixonado, a gente é louco. A gente é um Só pouquinho... sendo louco. É louco, é verdade. Me fala um pouquinho antes, pra gente começar esse bate-papo. Como foi esse ano para você? Esse ano finalizou você o projeto com a quadrilha Junina Zabumba. E como foi para você todo o projeto, a conclusão disso tudo esse ano? Como foi para você? Então, foi um desafio assim, gigantesco, assim, sabe? É que todo mundo sabe que fazer quadrilha hoje é difícil, é muito difícil, porque existe uma série de problemáticas, principalmente o financeiro, né? E a Zabumba teve esse problema do financeiro, sabe? Então, mas eu sempre acredito na arte, e uma coisa que eu falo aos brincantes a gente pode apresentar o espetáculo sem cenário, até mesmo com figurino improvisado, mas não existe quadrilha junina sem componentes. Então vocês precisam agarrar, vocês precisam mergulhar com o corpo e principalmente com a alma, entende? Assim, e foi, na Zabumba chegou um tempo, né, que a quadrilha não vai mais sair porque é questão financeira de fato, porque não teve incentivo da prefeitura de Camaragibe. Então foi desesperador, entende? Você vê o filho, você cuida desse filho, tá entendendo? Você apresenta esse filho, sabendo que esse filho vai ser guardado. Eu fiquei quase enlouquecendo. Mas assim, eu precisava passar por isso, sabe? Eu precisava passar por isso porque eu defendo muito você sair de uma zona de conforto. Eu sempre defendi isso. Eu sempre digo que a arte é ilimitável. Você pode falar de tudo numa quadrilha junina. Agora, claro, não perdendo a essência do que é o junino, sabe? E esse tempo que eu passei na Zabumba, eu considero que foi um tempo incrível em todos os sentidos, né? Com os conflitos, né? Com as gargalhadas que a gente dava durante o processo, né? Com o desespero. Foi preciso, porque a partir daí, com essa vivência, começa a amadurecer. Porque a quadrilha é uma empresa, minha gente. Nem acabou o ciclo junino, já tem que se planejar para o próximo ano, sabe? Porque senão, como é que você vai fazer? Você vai depender de um incentivo de alguma empresa, um incentivo da prefeitura sempre? Possa ser que não tenha mais. E aí, como é que vai ficar? Exato. Que foi o nosso caso. É um risco. Mas assim, eu fico muito feliz porque você trazer um tema, que não é um tema fácil, tá entendendo? É um tema que é marginalizado quando se fala pavilhão, e fazer com que os componentes se envolvam, e por mais que a gente passe por várias dificuldades, e tá lá entre as quadrilhas que já estavam prontas, e chegar perto, e tá entendendo? E chegar próximo, ficar em quarto no pernambucano, sabe? E foi bacana, foi bacana. Ainda eu lembro que na véspera da estreia, as meninas damas estavam ainda fazendo seus arranjos, enquanto as outras quadrilhas estavam totalmente prontas, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, minha gente, olha, vamos vencer isso, vamos animar, porque quem é líder, que está na liderança, precisa fazer com que o grupo acredite, precisa, sabe? E eu tive todos os dias, eu acho que era o lobo mal da história, porque eu dava esse choque de realidade. Olha, cara, tu investe todo tempo, tu investe todo dinheiro, tu investe tudo, então é necessário você se tocar que é preciso mergulhar, é preciso, entende? É porque o que funciona, como eu digo, quadrilha é formado por componentes. Claro. Então tudo só funciona com componentes. E claro que foi um tema bem polêmico, bem diferente, ousado, que eu acho que já é típico de Anderson Abreu, né? Tem que ter o tema polêmico. Mas agora com essa novidade, mas eu vou segurar um pouquinho, o pessoal da Traque de Massa deve estar aí agitadíssimo, vou segurar um pouquinho, vou deixar para o final. Me conta, quando é que começou a tua história de projetista? Então, 2009, né, eu recebi um convite para dirigir um casamento e ser o dramaturgo dessa quadrilha junina, ou seja, escrever também o texto do casamento, né?
Eu, assim, quando foi lançado o convite, eu disse, olha, eu não quero isso para minha vida, o meu lance é teatro, meus projetos, minha circulação, eu gosto disso, acho que eu vou ficar muito presa. Mas vai ser bom para você, vai ser um desafio e tal. Porque eu acompanho o Quadrilha dos Meninos, eu fico lá com a plateia e eu assisto. E há necessidade de dizer assim, poxa, seria tão interessante se colocasse esse elemento, se colocasse isso, se diminuísse mais esses gestos do casamento tão exagerado, trabalhar um pouco essa técnica. Eu acho tão interessante isso. Então eu aceitei o desafio, que foi um retrato de massa, a quadrilha no qual eu estou voltando. Né? Que o tema era Cinzas de um Herói, e a minha responsabilidade era justamente escrever todo o casamento, o seu início, o seu meio, o seu fim, né? E dirigir o elenco do casamento e a quadrilha, quando a gente pega o casamento e passa para a quadrilha junto. Né? E a partir daí eu achei incrível, entende? Assim, é muito puxado, muito doía trabalhar assim. Ave Maria dizia assim, será que eu vou dar oportunidade com isso? Né? Aí o ano seguinte teve convite da Juliana Tradição, né? Aí eu passei 2010, 2011 e 2012 também fazendo casamento, né? Claro, com minhas ideias de elementos cênicos que eu achei necessário, achava bacana de colocar naquela história, né? Porque o casamento é o que conta a história. E eu, como sou diretora de teatro, há necessidade de você colocar um elemento cênico, até mesmo para a quadrilha ter um momento. Mas as pessoas não sabem, né? Porque quem faz casamento ainda fica nos seus bastidores. Isso. Ainda não sabe que aí tem muito envolvimento. Aí chegou a hora de dizer assim, não, acho que chegou a hora de eu criar essa própria história. Tu tá entendendo? E assumir isso. Aí foi aí que eu venho com o casamento homoafetivo, né? Com essa história, né? Que pra mim ia ser uma censura, que o concurso da Rede Globo ia censurar, mas na vinheta da TV ainda não apareceu o beijo, eu fiquei puto, mas quem tava lá viu o beijo, né? E foi muito comentado. Foi muito comentado, e assim, ainda eu lembro que Rodrigo e Augusto, que eram os noivos, eu nos jogos dramáticos que eu sempre faço, eu dizia assim, olha, esse beijo tem que passar a verdade. Por que não a verdade? E vocês, com língua, eu não quero beijo técnico. Para mim nem existe beijo técnico. Eu quero que com língua passe essa verdade. Agora, claro que não seja tão artificial, né? Sabe, tão apelativo. Eu quero que vocês busquem essa naturalidade. Aí eles fizeram isso muito bem. Entendeu? Assim. Aí veio, né? Aí veio Marcas, aí veio São João Batista, né? Aí veio outros projetos, né? Qual foi o ano que tu mais, assim... Porque sempre tem um ano que se torna xodó, ou se torna mais marcante. Sempre tem um ano, tanto positivo quanto negativo. Qual foi, assim, o ano que tu mais se identificou, que tu gostou, que fez, não, aqui foi tudo que eu planejei, saiu do jeito que eu queria, e foi assim, é meu xodó. É o ano dos bugigangueiros, né? Que eu pude mexer aqui, mexer ali, ousar, sabe? Tirar, colocar, experimentar. Foi o ano dos bugigangueiros, e assim, foi um ano que não foi um ano fácil, né? Porque você precisa trabalhar o psicológico dos componentes. Isso. Porque a beleza numa sociedade quadrilheira é justamente os arranjos, sabe? Aquela maquiagem perfeita. Porque ainda existe, como é que se diz? Existe rótulos. E eu me incomodo muito com esses rótulos. Então essa ideia de trazer, a festa dos gigangueiros traço não tem valor, era justamente pelas inquietações de alguns componentes. Você sabe, uma figura chegar para mim e dizer assim, eu nunca vou ser personagem, nunca vou ser destaque. Por quê? Porque eu tô gorda, né? E assim, não cabe, né? Um quadrilha junina. Por que ele disse isso? Isso me entristecia, assim, eu ficava muito puto. Principalmente outras pessoas que também tinham essas inquietações. Aí eu falei, não, vou fazer, sabe? Até os meninos brincando, traz brilho. Eu falei, não, vou trazer brilho. Não, vai ser uma figura com brilho nos traços, os outros vão ser tudo buzilam dele. E essa liberdade com brincantes, essa liberdade de ser visto, né? E uma das coisas mais difíceis foi justamente a careca, sabe? Dessa aceitação. Mas assim, quando a gente que elabora projeto, a gente já tem que começar elaborando acreditando em si mesmo.
para poder se acreditar, passar para os componentes. E para que eles tenham sangue nos olhos em todos os sentidos. E assim, poxa, eu tenho que abraçar a causa. E foda-se a sociedade, desculpa a expressão, crianças que estão assistindo, se você é educador e falando um palavrão desse. Mas é preciso, tu tá entendendo? E assim, e quando vi elas com as carecas, estreando na Globo, na final da Globo, e vendo as lágrimas caindo, sabe? E depois, depois do concurso, antes de sair o resultado, ver elas no meio do povo assumindo a careca e nem aí, dançando, se divertindo. Porque, querendo ou não, é um pedaço da autoestima, o cabelo, né? Claro, claro. E eu entendo isso. Um então foi tudo, assim, foi tudo tratado com muito cuidado. Foi muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo, essa aceitação, sabe? De a pessoa se olhar no espelho e se sentir feio. O que é feio? Né? O que é bonito? Não é verdade? Então, são coisas que a gente tem que questionar. O que é feio e o que é bonito dentro de uma quadrilha feminina, sabe? O que me deixa puto é um componente chegar e dizer assim, olha, vou dançar de cavalheiro. E por quê? Porque dizem que eu sou muito feio para dançar de dama. Eu fui postar uma manifestação, minha gente, é um brinquedo popular. Lá existem todas as tribos. Essa liberdade precisa existir. Tu tá entendendo? Tendo tabus dentro do ciclo, dentro de uma quadrilha, que é uma quadrilha dentro da comunidade e sendo marginalizada pelos próprios componentes, até mesmo diretores, me deixa puto e revoltado, saca? E desestrutura, de certa forma, o grupo. Vai se desmontando. Verdade. E já sabe, vou dançar, eu já sei que vou ficar muito uma fileira. Eu vou dançar, mas eu sei que provavelmente, por mais que eu pague o figurino, eu não vou nem me enquadrar, porque ele tem os trejeitos de um belo bailarino. E o que é bailarino? E o que é ser um bom bailarino? Tu tá entendendo? Então, o ônibus de gangueiros, eu quebrei alguns tabus, né? Eu coloquei pessoas, coloquei a diversidade, sim, né? Eu tenho esse amor, né, por ônibus de gangueiros, mas assim, nós radicalizei mais no ano da serpente, quando eu coloquei as damas de drag, sabe? Eu tirei esses arranjos, essa coisa de brilho, não sei o que, drag, coloquei ela de malha, essa situação do corpo, tu tá entendendo? O corpo é meu, minha propriedade, respeito, eu posso fazer dele do que eu quiser. Tu tá entendendo? E assim, e na serpente, no ano da serpente, eu fiz, poxa, que massa, que bom que essa quadrilha abraçou a causa, que bom que esses componentes são arretados, entende? E como componentes da Zabumba que foram arretados, assim, arretados, em todos os sentidos, de vir à noite, sabe, as discussões, de entrar com sangue nos olhos pelas dificuldades, foram arretados, assim. Superado todas as dificuldades do caminho, né? Isso, e eu me sinto assim, contemplado, assim, eu acho que o artista tem que saber entrar e saber sair. E nessas quadrilhas eu sempre soube entrar e sempre soube sair, entende? Porque é preciso, tá entendendo? É preciso. Eu sempre digo que é um ciclo. Então, tudo se renova. Então, tanto faz você ir para casas novas, como você voltar para sua antiga casa. Então, nada melhor que referências. Eu acho que você é um cara que tem uma referência muito grande no ciclo junino. E eu acho que não só você voltar para sua casa em 2009, mas como outras oportunidades com certeza surgirão. Sim. Aproveitando essa deixa, você só vai fazer o projeto da Traque de Massa ou você vai continuar na Zabumba, vai ter outras quadrilhas que você também vai fazer projetos? Alguns componentes, né? Eu acho que de 0 a 100%, 80% dos componentes ficaram nessa ansiedade, mandando mensagem para mim. Eu conto muito carinho para esses componentes. Sim. Olha, quem estava lá no processo sabe a dificuldade. Você não sabe o que é ver um componente saindo de tal localidade, indo andando, porque não tinha passagem, chegava lá, acabado, sabe? Só para estar ali naquele momento. E assim, eu infelizmente, né, eu não estou na Zabumba. Eu não digo nem infelizmente, eu decidi experimentar outros desafios, né, e estarei assim, focado apenas em uma quadrilha, que é a Junina Traque de Massa. Houve convite de outras quadrilhas, né, no qual tive reuniões que
questão de ética é necessário você ter reunião, ter esse espaço de escuta, sabe? E a gente, artista, a gente precisa discutir e você se apresentar como artista. Olha, o Anderson Abreu é isso, o Anderson Abreu acredita nisso, e o Anderson Abreu faz com que seja contagiante o que acredita. Então esse é o Anderson Abreu, tá entendendo? E assim, eu bati o martelo com a Traque de Massa, porque assim, eu tenho outros projetos assim, 2020, e para não sobrecarregar, até as meninas entraram em contato comigo, eu fiz, olha, no momento não, esse ano não, mas a gente pode pensar no próximo. Como teve quadrilhões de fora que entrou em contato, tem uns que até dizem, eu só queria que você fizesse direção, por favor, mas só a sua participação. Para mim, a gente é melhor dizer não, e por que o não, do que dizer o sim e você fazer as coisas pela metade. Eu não consigo fazer nada pela metade. Eu respeito muito a arte, sabe? É a arte que eu respiro, é a arte que paga as minhas contas, é a arte que eu me divirto e precisa ser respeitada. Então, eu digo não e falo por que eu não, gente. Então, oficialmente, estou na Junina Traque de Massa. Um beijo à Junina Zabumba, né, os componentes da Zabumba. Né? E não fique triste não, viu? Não fique triste não. A casa da Traque de Massas, da Junina Traque de Massa, as portas estão abertas, né? Porque cada um faz as suas decisões. Então é isso. Drica já falou aqui, eu sei que viveremos um 2020 lindo. Junina Traque de Massa, a Drica já está aí. Drica maravilhosa, um beijo, eu acho uma artista também sem igual. Eu sou suspeita para falar porque ela é minha amiga, mas vamos conversar também, Drica. Gente, aproveita a oportunidade, quem não conhece Anderson ainda, sabe um pouquinho da história dele, tiver alguma curiosidade. Eu já vi que teve uma perguntinha aqui, mas eu acho que ele já respondeu, que foi sobre o... Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha. Foi Marcelo, acredito. Vê se tu consegue ver pra mim. De todo o ciclo junino, o que mais marcou você? Eu acho que eu respondi. Foi. A festa dos Gilongueiros Traço não tem valor, é o que marcou assim. Eu acho que marcou todo mundo. Eu também gosto de marcas, tu acredita? Marcas, eu tenho uma paixãozinha, uma paixão enorme, né? Paixãozinha não existe, uma paixão por marcas. E assim, eu fico suspeito, não sei, porque é tão difícil você. São tantos filhos. Eu acho que você. E também, como você faz temas que mexem com a sociedade, muita gente já viveu aquilo, talvez de uma forma diferente, mas viveu. Viveu, de certa forma, será um trauma, viveu um preconceito. Todo mundo tem uma história para contar. Eu acho que quando assiste isso em quadrilha de uma forma totalmente temática, dentro de um conjunto, que você joga aquilo ali no casamento, você joga junto com os componentes, você trazendo para o lúdico, eu acho que cada um se identifica. Para mim também o Gigangueiro foi um dos anos que marcou todo mundo, pela estética, porque sabe, estava uma coisa bonita de se ver, por mais que as pessoas não, muita gente critica, porque a gente sabe que sempre tem uma crítica, tudo Claro, que vem. sim. Então eu acho que marcou muito, porque mudou a estética, mudou a visão das pessoas, do que é bonito, do que é lindo, do que a gente pode deixar tão rico, coisas simples podem virar riqueza. E essa é a proposta. E aproveitando, um beijo para Felipe Lopes, né, que foi o figurinista da Festa dos Gigangueiros Traço Não Tem Valor, né, que foi um trabalho de pesquisa, de fato foi um trabalho de pesquisa. Olha, Felipe, o figurino precisa ser feito por eles mesmos. A gente tem que, né, buscar coisas óbvias. Buscar coisas que transformam o figurino sem ser óbvio demais. Eu sempre trato o espetáculo que eu desenvolvo, sair mesmo, todo mundo, todos os sentidos, até os contra-regras, que na hora de gente chama de apoio, e sair da zona de conforto, sabe? De mexer, de provocar, de se envolver, e não ficar, até uns componentes brincam. Eu queria tanto que tu viesse com uma quadrilha bem normalzinha, o figurino dançou e pronto, e tchau. Minha gente, a arte é infinita, assim, você tem tantas propostas, tantas coisas bacanas. Deixe isso para quem já está fazendo e continua fazendo, acredita nisso, que eu respeito. Mas enquanto há ideias, enquanto há proposta, então eu venho trazendo isso. Tem uma perguntinha aqui, Ciano Silva, quem assina os seus figurinos? Quem assina os figurinos. Então, na quadrilha Junina Tradição, foi Felipe Lopes, entende? Felipe Lopes, que
parte da minha equipe. Na Zabumba foi Alex, né, que ficou figurinista. Porque eu sou tão rico não, minha gente, eu convivo tanto. Mas assim, são essas duas figuras com as quais eu tive um contato direto de se trabalhar. O ano de marcas, Biando também deu essa força do figurino, essa criação do figurino. Né? Mas assim, claro que existe uma concepção para poder se criar um figurino. Tá entendendo? Até mesmo para quem for desenhar, porque eu não sou desenhista, minha gente, eu não sou desenhista. Eu só lanço a concepção. Como se deve vir o figurino, os trejeitos do figurino, a plástica como se deve, para contar a história. Né? Então, eu lanço as ideias, é um processo de construção, de mergulho de pesquisas, para poder chegar no produto. Outra perguntinha de José Henrique. E diga ele, esse ano, Esse ano. Olha, você faz uns croquis belíssimos, viu? Parabéns, eu acompanho o trabalho. Mando para ele, quem sabe, olha aí. José Henrique, que é nosso fotógrafo, inclusive não está aqui, apareça. Como surgiu o convite para Atraque de Massa? Então, foi assim, acabando o ciclo, deu um intervalo, né, houve essas propostas, né, as mensagens, os telefonemas da vida, né, então eu acho que é o produtor executivo da quadrilha que articula essas questões de finanças, entrou em contato comigo, que é Tony Magalhães, né, para ver essa possibilidade, se era do meu interesse, participar da Atraque de Massa. Então, tive uma reunião com ele, né, e nessa reunião despertou, assim, eu acho que vai ser gostoso, eu acho que vai ser interessante, sabe? Então, o convite foi meio assim. Leandro tinha perguntado por que Atraque, ele já deu uma explicação aqui, que o porquê, porque despertou, ele queria experimentar coisas novas. Enfim, Rodolfo, quais são as suas expectativas para o espetáculo de 2020? Então, vai, fala para esse povo se inscrever, para esse povo começar a frequentar os ensaios, dia 17, não é isso? Dia 17 já é o ensaio da Atraque de Massa. Então fala um pouco. Eu digo uma coisa, vocês não vão se arrepender de dançar na Junina Atraque de Massa. Não vão, em todos os sentidos. Né? É um projeto inédito, né? Tudo é inédito. Você vê o figurino, você vê que o figurino é inédito. Você vê o cenário, você vai perceber que é inédito. Você vê os elementos cênicos, os adereços, você vai ver que é inédito, que nenhum ciclo junino trouxe. O que me excita é isso. Quando quadrilha de junino não traz, eu pego lá e faço. Tu tá entendendo? Porque o caminho, às vezes, mais fácil é bem tranquilo de você andar, né? Eu vou pro caminho mais difícil, fazer com que todo mundo trabalhe. Então, a Junina Atraque de Massa tem tantos momentos bacanas, minha gente, tantas surpresas durante o espetáculo, né? E conta uma história que eu até hoje fico pensando, porque ainda não contaram essa história. Que medo é esse? E tem uma ligação tão grande com o Junino, por que não se conta? Né? Então, eu venho contando em 2020. E repetindo, vocês não vão se arrepender de participar desse espetáculo. É um bom investimento em todos os sentidos, viu? Eu conheci a casa Atraque de Massa, tem uma estrutura incrível, tem até um espaço próprio, minha gente. Veja que coisa bacana, que conquista, na verdade. Tem um espaço próprio, né? E assim, eu sempre defendo que a diretoria, que é aqui em cima, precisa estar firme para poder organizar aqui embaixo. Tu tá entendendo? Se existir fragilidade aqui em cima, numa gestão, aí aqui, tá entendendo? Aí desanda. E na reunião que eu tive com a diretoria, eu me senti muito seguro. Então, aqui eu posso pintar os 7, que inclusive os diretores dizem assim, você pode fazer fulano beijando ciclano e tal, né? Até brincou, fez. Eu acho que o artista precisa dessa liberdade. É preciso. Vamos lá, tem um beijinho aqui, Design Alex. Boa noite, aqui é o Alex, figurinista da Zabumba. Manda um beijão para Abreu, muito sucesso nessa nova empreitada. Pronto, é justamente dele que eu estava falando. Ele que fez o figurino deste ano, 2019, né, que foi um desafio gigantesco, que foi passado para as mãos deles, mas ele fez com muita competência e que foi um prazer, Alex, trabalhar com você. Né? E assim, eu acho que o artista é muito disso, sabe? É buscar. E ele soube buscar, entende? Eu fiz assim, olha, tem alguns elementos, é isso.
Entendeu o que você queria. É. Outra perguntinha de Henrique. Como você se sente sendo considerado o projetista mais ousado e o que causa no São João? Eu me sinto com mais vontade de trazer mais ousadia, sabe? Eu me sinto isso. Me excita provocar as pessoas, me excita ver o público vendo algo diferente, me excita. É como eu disse, nada contra alguns quadrilhos que traz sempre, né? Mas não é do meu momento de trazer. O lúdico precisa caminhar junto com o polêmico, porque a arte tem um compromisso social, minha gente. A arte tem esse compromisso social. E é necessário de você catucar a ferida, é necessário você dizer, ó, nós artistas, porque é através da arte que a gente pode falar algo que hoje eles querem censurar. Hoje eles querem censurar. A fazer quadrilha junina para Bolsonaro, isso não existe. Não existe, de fato nenhum. É fazer quadrilha junina para o povo, para a periferia e dizer, olha só, o caminho é esse livro. Vocês precisam identificar, precisa reagir. E é isso que me excita. Entende? Já pensou em criar uma quadrilha? Nunca. nunca. Eu quase não durmo, mulher. Eu quase não durmo. Eu quanto mais criar uma quadrilha junina, sabe? Eu até brinco com as pessoas, digo, gente, eu não sou quadrilheiro. Eu sou um contratante que desenvolve um trabalho X quadrilha. Porque ser quadrilheiro é uma responsabilidade tão grande, sabe? Que eu fico, meu Deus do céu, que as pessoas como é que essa figura buscou dinheiro de onde para poder pagar esse figurino, sabe? E assim, e você vê, essa figura andou até lá para cá para dançar. E que às vezes é apontado. E é isso que me dói, tá ligado? E não é tão valorizado, sabe? E uma coisa que eu sempre gosto é equilibrar, trabalhar componentes, fazer com que eles sintam-se valorizados, né? Se eu crio personagens, então equilibrar esses personagens, não, claro que existe noivo e a noiva é o foco no sentido de que conta a história, que é o casamento junino, mas as personagens precisam equilibrar. Tu tá entendendo? Porque se a noiva, se só simples as atenções, só sempre todos os anos, assim, sabe? Eu acho que equilibrando, acho que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. As personagens, o movimento, até os contra-regras, até os apoios. Quando coloca elementos, quando sai elementos, quando você cria personagem para eles. Eu acho isso muito bacana. Então, transitar, né? Buscar, experimentar pessoas, trazer pessoas novas. Eu prefiro trabalhar com uma geladeira do que trabalhar com uma pessoa que tem um super talento, né? Porque essa pessoa com super talento, às vezes, carrega um estrelismo que isso dificulta muito. É como eu disse, às vezes eu gosto de trabalhar com os inimigos do que trabalhar com os bonzinhos. Porque os inimigos você pode exigir, você pode catucar, e os bonzinhos você cria vínculos e às vezes você pisa em ovos. E eu não sei pisar em ovos. Por quê? Eu defendo a arte, eu defendo o projeto que se pede. Então eu trato todo mundo igual e trato com transparência. Quem trabalhou comigo sabe como eu sou. Tem algum projetista que você gosta do trabalho ou admira e que está seguindo o caminho da linha dos seus pensamentos, dessa defesa de que tem que ser tratado tudo igual, que a arte ela tem que sempre ser o centro de tudo isso? Tem algum assim que você tem um respeito? Então, anos atrás, Bárbara Zé Poxa me chamou de velho. Eu fui aluno dele no curso de cenografia, no projeto pelo Sesc. Né? Eu era guri. E no curso de cenografia ele já falava um pouco de quadrilha junina. Então se despertou. E assim, eu tive esse contato que não vou assistir, eu preciso assistir quadrilhas juninas e tal. E quando eu assisti a Raio do Sol, que foi o ano das quengas, se eu não me engano, que tinha os marinheiros que chegavam, que porra, é possível, velho. É possível trazer um novo. É possível você, sabe, abusar de figurinos, de trazer outras coisas, né? Como paisagem do interior, que eu acho até hoje fantástico.
né? E Fábio e Américo são projetistas no qual, assim, eu admiro muito pela história. Tu tá entendendo? De sempre tentar trazer algo que fuja um pouco, né, das coisas que se dizem normais. São pessoas que eu admiro. Que coisa boa. Como você falou em ousadia, que nem sempre é bem vista ou aceita. Como você vê isso? Vê só, a arte é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. A gente não tem garantia de nada no mundo da arte. Não se tem garantia de nada, certo? E assim, a gente não tem garantia quem vai ser a comissão julgadora, quem são a comissão julgadora, se de fato vai julgar, se vão ser éticos, sabe? Se por trás existem umas certas politicagens. Eu nem penso nisso. Eu penso em criar e apresentar. Tu tá entendendo? Criar e apresentar. E assim, a ousadia é uma palavra que faz com que você se mexa, que faz com que você pense outras possibilidades, no qual essas possibilidades possa deixar o público inquietos, que essa é a função da arte. Tu tá entendendo? De ver a quadrilha dançando, de repente surgir um elemento, de repente vinha aquilo, de repente São João Batista, o santo, a cabeça sendo cortada no arraial, tá entendendo? E assim, você vê uma quadrilha junina. Qual foi a quadrilha que decepou a cabeça de João Batista? Não teve nenhuma. E olha que essa foi a história de São João Batista. Então, minha gente, você precisa conhecer de fato, tem gente que nem conhecia, nem porquê o balão, o que significa o balão, tu tá entendendo? O que significa uma fogueira, o que significa esses símbolos. Aí, quando eu vi umas quadrilhas falando sobre santos, eu falei, vou falar de um santo, é preciso. Então, eu trouxe São João Batista, agora de uma forma trágica. De uma forma trágica. Da forma como foi. Como foi de fato, assim, né? Assim, como está escrito, né? E vamos trazer isso e bola para frente. É como eu digo, a arte é um tiro no escuro. E essa questão de ousadia, eu defendo muito essa questão de ousadia. Agora, claro que tem que estar equilibrando. Tá aqui, ó, se equilibrando. Porque as pessoas pensam, ousadia, então vamos botar coisas, às vezes botam coisas nada a ver com nada a ver. Precisa ser contextualizado. Tudo você tem um contexto. Se você cria um figurino, se você faz um casamento, se você coloca um adereço, um cenário, tem que ter o contexto de tudo e tudo tem que casar. Às vezes se cria um cenário de pano de fundo que fica lá, não mexe, não abusa, não usa, não faz nada, aí só deixa como pano de fundo, atrapalhando a visão da plateia. Tá entendendo? Uma plástica que eu não faria isso. Então, tem que ter sabe? Esse cenário tem que ter movimento, esse cenário tem que, sabe, tem que se envolver com o espetáculo. Olha aí, aulas ao vivo e de graça. Mônica Santos está na live, Mônica Santos. Mônica, um beijo pra você, a Mônica. A gente teve uma live com Mônica. Assisti. Maravilhosa. Foi um amor. Drica enviou uma solicitação. Vou aceitar para lá. Drica quer interagir? Quer interagir. Que é muito metida. Volta a ficar aí. Eu quero saber o que a Drica quer saber. E avisando que domingo, dia 17, a gente vai estar cobrindo o ensaio da Traque de Massa também. Isso, vão lá, vão assistir, né? Vão conhecer o ambiente. Tu tem medo, assim? Qual o teu medo quando começa tudo isso, quando começa a estreia? Porque a estreia eu acho que é fibra pra todo mundo, né? Qual o teu medo, assim, quando começa? O medo faz parte do ser humano, sabe? Faz parte. É por isso que o medo existe. É necessário ter esse pouquinho desse medo. Tu tá entendendo? Mas no medo no sentido de eu, assim, particularmente, que alguma coisa dê errado durante a apresentação, saca? Dê errado. E foi uma coisa que me deixou mal, porque você trata com muito carinho. E quando quadrilha junina, a gente monta a quadrilha junina, a gente cria as coisas, e é tudo muito em cima da hora, porque a gente precisa correr contra o tempo. Né? E quando a gente vê o espetáculo na cena e vê que um elemento não funcionou e que deu algum problema, aí esse medo, sabe, eu fico, poxa, é bronca. Mas eu continuo fazendo essas provocações, de colocar coisas que as pessoas
sair dessa zona de conforto, experimentar. Seu Instagram, botar assim, sai algumas mensagens. Isso já é um spoiler pro São João 2020? Sim. Isso é... Ai, não pode dar um spoiler pra gente, eu tô curiosa. O povo degustar um pouco do que pode vir em 2020. Quando eu digo, é uma história que ninguém nunca contou, no ciclo junino ninguém nunca contou. E precisa ser contada, né? Precisa ser contada, porque essa história existiu e ainda existe. Eu não vou dizer muitas coisas, porque tem pessoas dandadas que vai lá e pesquisa, tá entendendo? Às vezes Elas são tiranas. São tiranas. Cadê a Drica? Saiu, foi? Tava dando erro na conexão. Não é pra tu entrar, mulher. Faz pesada, tá? Tu vendo que vai ter o teu dia pra tu se apresentar. Drica, tu já trabalhou com Drica? Sim, é uma coisa que eu ia falar, né? Drica, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com a marca 3. Né? Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com uma mulher marcando. Porque, velho, elas mesmo precisam ter esse espaço, conquistar mais espaço, sabe? E assim, ver uma mulher marcando me encanta. Eu sempre tive essa vontade. Ela tem uma voz forte, ela tem uma presença. Isso. Eu acho que quando ela chega. Isso, Você sabe, não, ela tá... Inclusive, quando eu tiver uma conversa com ela, que olha, você pode pintar e bordar comigo, que eu vou ficar à vontade, sabe? Eu fiz, aí não ficar, viu? E é preciso, é que não me jogo. E assim, deu pra ver nos olhos delas brilhando, que de fato ela se joga mesmo. E o artista, quando se joga, quando se permite, velho. Quando se permite, só tem o que ganhar. Agora, quando não se permite, o ego vai lá pra cima e diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Frustra qualquer criador, tá entendendo? Mas assim, eu tô nessa ansiedade de trabalhar com Drica, né? A personagem dela já tá bem prontinho, os textos, né? E ela tem toda a liberdade de improvisar em cima, de fazer o que ela sabe fazer. Ela tá que é ligadinha, tá vendo, né? Eu acho ela uma personagem sem igual. E você já está escolhendo por aí quem será que vai vir à frente também como os personagens? Já tem algum que pode dizer o nome, que vai lançar ainda? Então, eu gosto de trabalhar a questão do ser democrático. Então, o ser democrático é no sentido de que a figura apresente o querer da história. Tu tá entendendo? Pode ter o talento que for, velho, mas de vez em quando, comigo não rola. Saca? Porque eu já tô pronta, eu sou pronta, nasci pronta. Não existe ninguém pronto. Na arte não existe ninguém pronto. Sabe? Então, tudo é desafio, tudo é um aprendizado. Então, essa coisa de vir, de ser estrela demais, comigo não rola. O ciclo que tá, eu acho que está acabando em muitos grupos é essa questão do estrelismo. Isso lasca. É uma coisa que eu digo assim, né? As quadrilhas, assim, eu me preocupo muito quando eu entro numa quadrilha, porque o criador precisa ter essa liberdade até mesmo para escolher alguns personagens. Tu tá entendendo? Dizer, a fulana dá para ser isso, ciclano dá para ser aquilo, não sei o que, vamos trabalhar mas com os olhares também nos outros componentes. Qualquer um pode ser noiva, qualquer um pode ser noivo, qualquer um. Todo mundo tem seu talento, tem sim. Porque existe uma pessoa que vai trabalhar essas figuras, que vai direcionar essas figuras, e por que não explorar essas figuras? Isso, ninguém nasce sabendo, né? Tudo Verdade. Tudo é que você... E é questão de oportunizar, né, velho? É questão de oportunizar. Tem muita gente boa escondida. Pois é, muita gente talentosíssima escondidas que eu digo assim, meu pai, porque não explora essa figura? Eu pego um gancho do meu lampião Daniel, né? As muletinhas dele, que eu sou chachado no âmbito dos gigangueiros, né? Que eu fiz assim, ele vai ser meu lampião. Mas como é que vai chachar com uma perna só? Vai chachar. E chachou. Junto com Gilvana, que foi a dama dele, a gente passou noites e mais noites. Eu acho que eles se completam em tudo. Pois é, né? Pense no casal para se completar. Naquele ano, principalmente, foi uma química muito forte, assim, sabe? E assim, nas técnicas, ele se machucou, né? Eu fiz assim, e aí, vamos dar uma pausa? Não, vamos continuar, Abril. E eu gosto disso. A mesma coisa de Rafaela, que foi minha noiva, que o ano do São João Batista, eu disse, nos ensaios você tem que vir com uma joelheira, porque vai ter marcações que a gente vai utilizar o chão, você pode se machucar. Não!
Nem se preocupe que eu me jogo, mas rapaz, uma hora... Aí quando no primeiro contato, aí já começou a sangrar os joelhos. Nem abriu. É necessário uma joelheira. A louca de pedra, Rafa. E Beijo. no ensaio, o Sérgio colocou uma proteção assim, mas nos dias das apresentações eu fiz, e aí, Rafa, vai continuar com o joelheiro? Eu fiz, plasticamente vai ficar, acho que até esquisito, né, por causa da abelha, não sei o que, aí fica a seu critério. Aí fica a seu critério. Eu falei, não, eu vou me jogar. E cada apresentação ainda vinha mancha de sangue, sabe? Mas a vontade de fazer arte era tão grande que esquecia isso, velho. E isso que era impressionante. Deixa pra sentir dor em casa. Tu tá Não entendendo? sempre. Aí o público viu o quê? O brincante do que ver o próprio figurino dançando sol. Tu tá entendendo? Exatamente. Que isso é a preocupação. Fazer um Figurino não figurino dança, gigantesco e o brincante se escondendo. Tem uma perguntinha. Me vê aí que o meu saiu e voltou. Foi sobre as quadrilhas mirins. Tem uma pergunta aqui de Italo Alves. Abreu, o que você acha do movimento das quadrilhas mirins? O movimento das quadrilhas mirins, eu acho preocupantes. Eu acho preocupante a questão do incentivo, né, do investimento. Preocupante o quantitativo de crianças dançando. E também me preocupa também como é o processo, porque são crianças. Como é esse processo? A quadrilha junina é um trabalho de inclusão social, mas temos que falar o que é inclusão social. Que tema é esse que vai abordar? E como é que você vai explicar isso para uma criança? Né? Quais são, como vai ser o processo? Porque é uma criança, tu tá entendendo? Uma criança que aí começa a se desenvolvendo, para não ser tão precoce, sabe? E eu tenho esse cuidado. Eu pego isso como um ano de marcas. Que eu trabalhei uma criança que era abusada sexualmente, assim, sabe? E eu trouxe isso em cena. E você trabalhar com uma criança, eu tive que preparar ela, eu tive que falar com profissionais, psicólogos, assim, olha, estou trabalhando com criança, o tema é esse e tal. Por quê? Porque é uma criança e a gente precisa respeitar esse espaço, esse mundo de criança. E as pessoas precisam, né, principalmente as adultas, precisam dar esse apoio às quadrilhas mirins, minha gente. Porque provavelmente daqui a uns 10 anos possa não existir mais. Isso é uma pena. E quadrilhas vieram algumas, né? A Raio Sol veio de quadrilha mirim, a Evolução veio de uma quadrilha mirim. Então muitas podem estar se criando aí, enquanto outras estão lutando para permanecer. Outras, infelizmente, já não voltaram mais, né? Eu tenho um exemplo, eu dancei em 2008 na Pé Quente. A Pé Quente, ela não conseguiu voltar mais. Tentou ainda, mas não conseguiu. E isso é preocupante. A gente tem um número muito grande de quadrilhas inscritas, né? Fora que está se criando muita quadrilha nos interiores, a gente tem que vir para cá e tem que resistir. Quadrilha que faz, como eu já tinha dito a você logo no começo da nossa conversa antes de filmar, que a quadrilha é a gente. Claro que existe uma situação financeira que, por não termos ajuda, isso atrapalha um pouco. Mas tem que botar esse povo para a rua. A gente tem muita... E criança é muito bom para você incluir essas crianças, para mostrar um pouco do que é a arte. E sabe o que me preocupa no quadrilha mirim? É como é tratado, como é trabalhada a competitividade com essas crianças. Como é trabalhado isso, sabe? Isso me preocupa muito. Como eu sou pedagogo, e assim, e como é trabalhado isso? Poxa, a gente dançou no concurso, a gente perdeu. Como é que está a cabecinha deles e delas? Como é essa reação? Será que é trabalhado uma competição saudável dentro de uma quadrilha junina? É necessário, porque é difícil uma quadrilha adulta. E às vezes, quando assisto quadrilhas mirins, às vezes eu vejo brigas, insultos. Que isso eu fico, minha nossa senhora. Já parece as adultas, né? Já parece Pois é, eu vejo quem está à frente, que precisa organizar a casa, minha gente. Precisa ter amadurecimento, porque são crianças. Tu tá entendendo? Então, trabalhar essa competição saudável, sabe? Que saiba perder, entende? Eu acho que precisa disso, eu acho que precisa ter esse contato, um contato direto, de fato, sabe? E por isso eu digo, me preocupa muito quadrilhas mirins. Me preocupa muito, muito mesmo, de fato. A gente não vai tomar tanto tempo assim, porque a gente tem um tempinho curto. Mas quando a gente chegou aqui, eu me deparei com um monte de troféu. Não sei se os meninos vão... Depois vai gravar um pouquinho do que é esse gostinho de campeão melhor casamento. Tem ali Globo, tem muita coisa. A gente tem tanto troféu. Eu estava dizendo que só tenho 3 medalhinhas da escola. A sensação de ganhar tudo isso, eu acho que é você saber... É a sensação de trabalho bem feito e cumprir meu dever.
Eu até brinco, né? O povo fala assim, menina, quer troféu, velho. Troféus, né? Mas continuo liso, viu, minha gente? Continuo liso, né? É um reconhecimento, né? Então, gente, aqui estão alguns filhinhos, né? Que eu conquistei ao longo da minha trajetória. No mundo junino, temos aqui 2 troféus da Globo, que é Pernambuco. Não, 3 troféus, que é 1, 2, e tem a plaquinha que foi deste ano. E 2 troféus de regional, né? Aí tem o Jaboatão, tem do Pernambucano, tem também a medalhinha, que eu não sei onde se encontra mais, que é do Sesc, né? E os restantes são os troféus de teatro, né? Que eu desenvolvo aí. E também, assim, há troféus, né? Como primeiro lugar, segundo, terceiro, que fica com a diretoria, né? O que me deixa assim, a diretoria fala, olha, te presenteio com um casamento. Entende? Então esses são meus pupilos que eu cuido com muito carinho, né? E que traz cada troféu desse, assim, traz uma história. Isso. Ai, Ai, meu Deus, lá vem. Gente, mais uma vez, muito obrigada por participarem. Segue nossa página. A gente estava encerrando a quebra, não disse acabou, mas foi um prazer enorme. Por coincidência, a blusa é do mesmo tom. E foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Próxima entrevistada será a Betânia Borges. Vai ser uma conversa também muito gostosa. Segue nossa página, não deixa de seguir. Segue também o Anderson Abreu, conhece um pouco do trabalho dele. Também com o teatro, com a quadrilha que vem aí, muita coisa nova. Ele já falou que é um tema que ninguém fez, eu já estou curiosa. Então não deixe de seguir nossa página. Acompanha tudo direitinho. Dia 17 a gente está acompanhando o ensaio da Traque de Massa. Beijo! Vamos mobilizar isso!